Olá! A história que a gente vai ver hoje é incrível. É sobre uma ideia. Uma ideia que nasceu num lugarzinho, uma cidade portuária, e que teve que lutar. Mas lutar de verdade pela própria vida contra um império gigantesco. É a história de como o pensamento racional, essa coisa que a gente valoriza tanto hoje, quase foi apagado. Antes mesmo de ter a chance de começar. Vamos nessa? Então, para a gente entender bem essa história, a gente precisa voltar no tempo. Mas não é qualquer época, não. A gente está falando de um século que foi, uau, extraordinário. Pensa só, num mesmo período, em vários cantos do mundo, sem ninguém combinar nada, a humanidade como um todo começou a fazer perguntas de um jeito completamente novo. Foi um despertar. Olha que loucura, a gente tá no século VI antes de Cristo. É uma explosão de ideias. Na China, tá lá Confúcio e Lao Tse. Na Índia, o Buda tá começando a compartilhar seus ensinamentos. E enquanto tudo isso acontecia, do outro lado do mundo, na Pérsia, Zaratustra estava fundando uma nova religião. E ali, na costa da Jônia, que hoje é a Turquia, um cara chamado Tales estava dando o pontapé inicial no que a gente chama de filosofia. O mais impressionante disso tudo, ninguém conversou com ninguém, foi tudo independente. É como se a humanidade inteira, ao mesmo tempo, estivesse pronta para dar o próximo passo. Bom, de todas essas chamas, de todas essas luzes que se acenderam pelo mundo, a gente vai focar em uma faísca bem específica. Uma que não só brilhou, não, ela botou fogo numa maneira completamente nova de olhar para o universo. Essa faísca era a filosofia. Ela nasceu em Mileto, uma cidade portuária super agitada, sabe? E foi ali que, pela primeira vez, alguém tentou explicar o mundo sem usar deuses, sem usar mitos, só com a razão e com a observação. Tenta imaginar o quão radical era isso na época. Era basicamente dizer, olha, o universo não é só pra gente ter medo, não. Dá pra entender como ele funciona. E o pioneiro dessa história toda foi um cara chamado Tales de Mileto. Ele fez uma pergunta que hoje pode até parecer simples, mas na época, nossa, era revolucionária. Ele não chegou perguntando qual Deus que manda na chuva. Não. Ele perguntou do que tudo é feito. Ele estava procurando uma causa natural, uma coisa que unisse tudo o que existe nesse universo tão variado. E a resposta que ele deu? Água. Sim, água. A gente sabe hoje que ele não estava certo, né? Mas o pulo do gato não está na resposta, está na pergunta e no método. Pela primeira vez na história, alguém tentou achar uma explicação natural, sem mágica, para o mundo. Foi o primeiro passinho de uma caminhada que, bom, a gente continua até hoje. E claro, esse primeiro passo não ficou sozinho, no vácuo. Muito pelo contrário, ele deu start para o que a gente pode chamar de o primeiro grande debate científico da história, um verdadeiro confronto de ideias, que só deixou a filosofia mais forte. Pensa assim, uma ideia nova é que nem uma plantinha, sabe? Ela é frágil. Não adianta só ela brotar. Ela precisa ser testada, desafiada, para ficar forte. E a sementinha que o Tales plantou? Pois é. Ela estava prestes a pegar a sua primeira tempestade intelectual. E o desafio veio de quem? De um seguidor dele mesmo, um cara chamado Anaxímenes. Ele olhou para a teoria do Tales e fez a pergunta certa. Tá, beleza, tudo é água, mas como é que a água vira uma pedra ou uma nuvem? E a resposta dele foi outra. Ele falou não, o elemento principal não é a água, é o ar. E aqui está a grande sacada do Anaxímenes. Ele não estava só trocando 6 por meia dúzia falando não é água, é ar, não. Ele propôs um mecanismo, um processo. Ele pensou assim, o ar, se você condensa ele, vira água. Se condensa mais ainda, vira terra. E se comprimir ao máximo, vira pedra. Era tudo uma questão de densidade. Isso foi um salto gigantesco. Pela primeira vez na história, alguém sugeriu que a diferença de qualidade entre as coisas, tipo água ser diferente de pedra, era na verdade uma diferença de quantidade, de quanto o ar está comprimido. Isso, na essência, é a base da ciência moderna. Nasceu ali. Só que, enquanto esses caras estavam lá em Mileto debatendo o universo, uma tempestade, mas uma tempestade de verdade, de gente e de aço, estava se formando no horizonte, e ela ameaçava apagar essa pequena chama da razão para sempre. O Império Persa, poderoso, implacável, avançando para o oeste. E no caminho deles, as cidades gregas da Jônia, ricas e independentes. O mundo das ideias, todo abstrato, estava prestes a dar de cara, e de um jeito bem violento, com a realidade brutal da guerra. O medo era real, dava para sentir no ar. O próprio Anaxímenes escreveu numa carta para o Pitágoras, o matemático, uma coisa que, nossa, arrepia até hoje. Ele disse, como é que eu vou pensar em estudar as estrelas
Se o que eu tenho na minha frente é a chance de um massacre ou da escravidão? A ameaça não era uma coisa distante, estava batendo na porta. E o pior aconteceu. Ano de 494 a.C. O exército persa chegou, atacou e destruiu Mileto completamente. A cidade onde a filosofia nasceu virou cinzas. Parecia o fim da linha. A escola de Mileto, o berço de tudo, acabou. Mas a história não termina aí, não. Porque tem uma coisa sobre as ideias. Quando elas são fortes de verdade, elas conseguem sobreviver até mesmo quando a casa delas é destruída. E esse é o ponto-chave. A filosofia não era mais uma coisa só de Mileto. Já tinha escapado. Pensa nas brasas de um incêndio, sabe? O vento pega e leva para longe. Foi o que aconteceu com a ideia de explicar o mundo pela razão. Ela viajou, foi plantando sementinhas em outras mentes por todo o mundo grego. Essa ideia viajou nos navios, com os comerciantes, na cabeça dos refugiados que fugiam da guerra. Da costa destruída da Jônia, ela pulou para as ilhas do Mar Egeu. E de lá, finalmente achou um solo fértil no continente, principalmente numa cidade que se tornaria sua nova casa, Atenas. Mas a guerra não tinha acabado. A resistência grega contra os persas foi feroz. E a sobrevivência daquele novo jeito de pensar dependia do que ia acontecer ali. E essa resistência toda teve o seu grande momento, seu momento icônico, numa planície, perto do mar, numa batalha que ia mudar para sempre a história do Ocidente. O espírito daquele momento todo, a gente consegue sentir numa história famosa. Depois de uma vitória grega que parecia impossível, na Batalha de Maratona, o mensageiro correu sem parar até Atenas, só para dar notícia. E dizem que ele só teve fôlego para gritar: "Nós vencemos." E aí, desabou, exausto. Essa corrida de 41,3 quilômetros é a origem da maratona que a gente conhece hoje. Uma prova de resistência que não celebra só uma corrida, celebra um evento que não salvou só uma cidade, mas que garantiu espaço para que o pensamento livre, para que a filosofia pudesse continuar a existir e florescer. No fim das contas, a comparação é perfeita, né? Assim como aquele mensageiro, a filosofia também correu a sua própria maratona. Uma maratona pela sobrevivência. Ela escapou da destruição, atravessou um mar de perigos, sobreviveu a uma guerra terrível e achou um novo lar. E de lá, ela continuou a moldar o nosso jeito de pensar, para sempre. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A filosofia sobreviveu. Foi uma mistura de sorte, de heroísmo, mas e as outras? Quantas outras ideias geniais, quantas outras faíscas incríveis não tiveram a mesma sorte? Quantas delas foram simplesmente apagadas pela história, pelas guerras, pelo tempo? A gente nunca vai saber.